Cristo estabeleceu que é preciso orar sempre e nunca desistir. Por isso a Igreja, atendendo fielmente a essa exortação, jamais cessa de elevar suas preces e nos exorta com estas palavras: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Esse preceito se cumpre não apenas pela celebração da Eucaristia, mas também por outras formas, de modo particular a liturgia das horas. Segundo a antiga tradição cristã, ela tem a característica, entre as demais ações litúrgicas, de consagrar todo o curso do dia e da noite. Como a santificação do dia e de toda a atividade humana é finalidade da liturgia das horas, o seu curso foi de tal modo reformado que cada hora voltou tanto quanto possível ao seu verdadeiro momento, levando-se ao mesmo tempo em conta as condições da vida moderna. Por isso, tanto para realmente santificar o dia, quanto para recitar com fruto espiritual as mesmas horas, é bom que na recitação se observe o tempo que mais se aproxime do momento verdadeiro de cada hora canônica. A liturgia das horas estende pelas diversas horas do dia os louvores e ações de graças, como também a memória dos mistérios da salvação, as petições e aquele antegozo da glória celeste, contidos no mistério eucarístico, centro e ápice de toda a vida da comunidade cristã. A própria celebração da Eucaristia tem, por sua vez, na liturgia das horas, a sua melhor preparação, porquanto esta desperta e alimenta da melhor maneira as disposições necessárias para celebrar com proveito a Eucaristia, quais são a fé, a esperança, a caridade, a devoção e o espírito de sacrifício. Por meio de sua Igreja, Cristo exerce a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus no Espírito Santo. E isto não somente na celebração da Eucaristia e na administração dos sacramentos, mas também, e de preferência outras formas, na celebração da liturgia das horas. Nela Cristo está presente quando a Assembleia está reunida, quando é proclamada a Palavra de Deus e quando a Igreja ora e salmodia. Na liturgia das horas efetua-se a santificação do homem e presta-se culto a Deus, de tal maneira que nela se estabelece uma espécie de intercâmbio ou diálogo entre Deus e os homens, pelo qual Deus fala ao seu povo, e o povo responde a Deus com cantos e orações. Os participantes da liturgia das horas dela hão de aurir, sem dúvida, copiosíssima santificação, por meio da salutar palavra de Deus, que tanta importância tem nela. As leituras são tiradas da Sagrada Escritura. As palavras de Deus transmitidas nos Salmos são cantadas em sua presença, e por sua inspiração e impulso elevam-se outras preces, orações e hinos. Portanto, não somente quando se lê tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução, mas também quando a Igreja ora ou canta, alimenta-se a fé dos participantes, e seus pensamentos se dirigem a Deus para lhe prestarem um culto espiritual e receberem copiosamente a sua graça. Na liturgia das horas, a Igreja, exercendo sem cessar a função sacerdotal de sua cabeça, oferece a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que glorificam o seu nome. Esta oração é a voz da esposa que fala ao esposo, e também a oração que o próprio Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Por conseguinte, todos os que desempenham esta função não somente satisfazem ao ofício da Igreja, mas também participam da honra suprema da esposa de Cristo, pois estão em nome da Mãe Igreja, diante do trono de Deus, cantando os louvores divinos. Mediante o louvor tributado a Deus nas horas, a Igreja se associa àquele hino de louvor que se canta por todo sempre nas habitações celestes. Ao mesmo tempo, antegoza daquele louvor celeste descrito por João no Apocalipse e que ressoa ininterruptamente diante do trono de Deus e do Cordeiro. Nossa íntima união com a Igreja Celeste realiza-se efetivamente quando, em comum exultação, cantamos os louvores à Divina Majestade, e todos, redimidos do sangue de Cristo,
vindo de toda tribo, língua, povo e nação, congregados numa só igreja, num só cântico de louvor, engrandecemos ao Deus uno e trino. Essa liturgia celeste foi anunciada pelos profetas como vitória do dia sem noite, da luz sem trevas. Para ti o sol não mais será para luzir de dia, nem a luz da lua para iluminar, mas o próprio Senhor será a tua luz eterna. Será um só dia contínuo, só conhecido do Senhor, sem divisão de dia e noite. Ao cair da tarde haverá luz. Contudo, a era final do mundo já chegou até nós, e a renovação do mundo foi irrevogavelmente decretada e de certo modo real, já antecipada no tempo presente. Pela fé, somos de tal maneira instruídos sobre o sentido da nossa vida temporal, que junto com toda a criação, aguardamos a revelação dos filhos de Deus. Na liturgia das horas, proclamamos essa fé, expressamos e alimentamos essa esperança, e em certo sentido, já participamos daquela alegria do louvor perene e do dia que não conhece ocaso. Na liturgia, além de louvar a Deus, a Igreja transmite a Ele os sentimentos e desejos de todos os fiéis cristãos. Mais ainda, pede a Cristo e por Ele ao Pai pela salvação do mundo inteiro. Essa voz não é somente da Igreja, mas também do próprio Cristo, já que as petições se fazem em nome de Cristo, ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a Igreja prolonga aquelas preces e súplicas que Cristo expressou nos dias de sua vida mortal. Daí sua eficácia sem par. Desse modo, a comunidade eclesial exerce verdadeira maternidade para com as pessoas que deve conduzir a Cristo, não apenas pela caridade, o exemplo e as obras de penitência, mas também pela oração. Isso aplica-se principalmente a todos aqueles a quem de modo especial se confiou a celebração da liturgia das horas, a saber, os bispos, presbíteros e diáconos, que por força do próprio ministério são constituídos como orantes em prol de sua grei e de todo o povo de Deus, como também os religiosos. Portanto, aqueles que tomam parte na liturgia das horas fazem crescer o povo do Senhor através de misteriosa fecundidade apostólica. Pois o objetivo da atividade apostólica é que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo batismo se reúnam, louvem a Deus no meio da igreja, participem do sacrifício e se alimentem da ceia do Senhor. Desse modo, os fiéis expressam pela vida e manifestam aos demais o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja, que se caracteriza por ser visível, mas ornada de dons invisíveis, operosa na ação e devotada à contemplação, presente no mundo e, no entanto, peregrina. Por sua vez, as leituras e preces da liturgia das horas são fonte de vida cristã. Esta se alimenta na mesa da Sagrada Escritura e com as palavras dos santos, e se fortalece com as preces. Porque somente o Senhor, sem o qual nada podemos fazer, é quem pode, a nosso pedido, dar eficácia e incremento às nossas obras, para que nos edifiquemos cada dia como templos de Deus no Espírito, até alcançarmos a estatura de Cristo em sua plenitude, e ao mesmo tempo robustecermos nossas forças a fim de anunciarmos Cristo aos que se encontram de fora. Para que essa oração seja algo próprio de cada um dos que nela participam e se torne fonte da piedade e da multiforme graça divina e alimento da oração individual e da ação apostólica, é preciso que nela a mente concorde com a voz, celebrando-a com dignidade, atenção e devoção. Todos cooperem diligentemente com a graça divina para não a receberem em vão, buscando a Cristo e penetrando cada vez mais intimamente em seu mistério mediante a oração, louvem a Deus e façam súplicas com a mesma intenção com que o Divino Redentor orava.